sou a pastora Débora da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Suzano, no bairro do Miguel Badra Alto. E o meu convite para você neste dia é para conhecer a Palavra de Deus. No dia que Jesus se revelou ao meu coração, Ele mudou a minha vida da água para o vinho. A minha história foi completamente mudada. Deus, Ele trouxe ao meu coração o conhecimento de coisas que estavam ocultas. E eu tenho certeza que no instante que você ouvir a Palavra de Deus e abrir o seu coração, Ele também há de se revelar profundamente na sua vida. Eu quero fazer um convite especial para você e para toda a sua família, de estar comigo na segunda-feira, nas quartas, nas sextas-feiras, aos domingos principalmente, para ouvir o Evangelho de Jesus. Aqui no rodapé desse vídeo você vai ver o endereço Unificados por Cristo, número 51. Essa rua é conhecida como Antiga Rua 12, Rua da Feira. Não tem como errar aqui no centro do Miguel Badra Alto. E eu quero que você assista só um trechinho agora de um dos cultos que nós tivemos essa semana que passou. Eu tenho certeza que algo vai falar no seu coração. Então veja comigo. Porque na concepção de muitas pessoas, na mentalidade de muitas pessoas, a Sexta-feira da Paixão, a Semana Santa, ela está atrelada, ligada com alguns costumes religiosos, não é? Eu mesmo estava ontem num salão de cabeleireiro, fazendo minha unha, fazendo meu pé, e aí eu vi umas pessoas conversando, né? Falando assim: fulano, vai lá no churrasco lá na minha casa amanhã. Aí o fulano assim: vai ter carne? É claro que não, né? Amanhã é Sexta-feira da Paixão, não pode. Aí eu fiquei só ouvindo a conversa, sabe? Eu vendo como que as pessoas elas são religiosas por não conhecer a Palavra de Deus, né? Muitas pessoas associam Sexta-feira da Paixão com um dia que não se come carne vermelha, se come-se carne branca, né? É o dia que você não bebe bebida alcoólica. É o dia que você não fala palavrão ou evita o máximo. É o dia que você procura estar em paz com todo mundo, amando todo mundo, pedindo perdão para todo mundo. Mas só nesses dias. O resto da semana que vai vir, ninguém se lembra por que deixou de comer carne vermelha, ninguém se lembra por que deixou de beber bebida alcoólica, ninguém se lembra por que não podia mais falar palavrão, porque não entende o significado, irmãos, desse dia. Amém? As pessoas não comem carne vermelha em respeito à morte de Jesus. E hoje nós vamos ver na palavra, irmãos, o que significa a morte de Cristo de verdade. Será que se eu comer carne vermelha eu estou desrespeitando Cristo? Por isso eu como bacalhau hoje? Será que é esse tipo de respeito que Deus quer de mim e de você? Que nesse dia eu como peixe? Que nesse dia eu não coloco cigarro na minha boca? Só nesse dia? Eu não falo palavrão só hoje? O resto da minha vida eu vou fazer o que eu quiser? Então, hoje nós vamos ver na palavra, irmãos, o real significado da morte de Jesus. Porque quando você entende o que significa a morte de Cristo, a vida da pessoa ela muda por completo. E toda a religiosidade cai por terra. Amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19. João, capítulo de número 19. Quem não tem Bíblia, levanta a mão que um dos obreiros vai emprestar da igreja para você. Terminando o culto, você devolve na mão do obreiro. Se ficar mais fácil para você ler com o irmão do lado, fica à vontade. Pega ali, ó. João, capítulo de número 19. É Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Tem alguém que não achou ainda, irmãos? Levanta a mão que os obreiros te ajudam, hein? Vão te auxiliar aí. Então diz assim, João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pôs
colocando-a num isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o quê? O Espírito. Então, irmãos, as últimas palavras do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi: está consumado. Depois que ele disse está consumado, ele abaixou a cabeça e entregou o seu Espírito ao Pai. Então é aqui que eu quero chamar a sua atenção. A palavra consumado significa acabado, terminado por completo, ou seja, não tem mais o que fazer. Então, para nós entendermos, irmãos, o que o Senhor Jesus ele declarou como consumado, significa que ele cumpriu a missão dele quando ele nasceu. Jesus, como eu e você, temos um propósito no nosso nascimento. Amém? Nenhum de nós que estamos aqui reunidos viemos para este mundo para morrer de trabalhar, pagar dívida e morrer cansado. Nenhum de nós viemos para este mundo, irmãos, para ficar debaixo de uma rede, balançando para lá e para cá, tomando suco de laranja. 60 anos da vida fazendo isso. A nossa vida tem propósito. E só vai conhecer o propósito da sua existência as pessoas que começarem a buscar a Deus. Do contrário, acham que apenas nasceram para sofrer, nasceram para ser humilhadas e por aí vai. Quando uma pessoa conhece a palavra de Deus, ela tem um encontro com Deus, ela conhece o propósito da existência dela. Jesus, ele fala: acabou. A minha missão está cumprida, está consumado. Então hoje eu quero mostrar para vocês, irmãos, qual foi a finalidade do nascimento de Jesus. Para ele chegar na cruz e falar: acabou, não tem mais o que fazer. Tudo que eu tinha que fazer eu fiz por vocês. Então a primeira coisa que Jesus ele veio fazer por nós, irmãos, no dia do seu nascimento, eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Vamos ler aí o versículo de número 16. Mateus 4, versículo de número 16. Diz assim. Amém, irmãos? Amém. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual foi a primeira coisa que o Senhor Jesus ele veio fazer neste mundo, cumprir a sua missão? Ser a luz deste mundo, irmãos. Amém? Por causa das nossas transgressões e do nosso pecado, as trevas cobriam a nossa visão. E uma pessoa no escuro, ela consegue enxergar alguma coisa? Uma pessoa que está dentro de um quarto com a luz apagada, querendo encontrar um pente, querendo encontrar um sapato, querendo encontrar alguma coisa, e ela não tem muita intimidade porque a casa não é dela, e a luz acabou. Ela vai conseguir encontrar, irmãos, de uma forma rápida? Ela vai tatear talvez horas e horas, ou a luz volta, ou ela vai talvez dar trupicão, vai bater a cabeça, vai se machucar porque ela está no escuro. E assim eram todas as pessoas no mundo, irmãos. O povo estava sentado em trevas, mas a luz raiou. Jesus, quando ele nasceu, irmãos, ele veio para trazer luz para nós. Ele veio para abrir a nossa visão, para que começássemos a enxergar o que as trevas não nos permitiam. As trevas, irmãos, não nos deixam perceber o que está à nossa volta, mas quando a luz chega, então tudo esclarece, tudo ilumina. E Jesus é a luz do mundo. É o que ele declara na palavra dele. Eu quero ler com vocês João capítulo 8, abre aí. João, capítulo de número 8. Mateus, Marcos, Lucas e João. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou o que, igreja? A luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o Senhor Jesus, irmãos, ele veio para quê? Para nos iluminar.
Ele veio para mostrar para todas as pessoas que estavam na escuridão que Ele é o caminho que você tem que seguir. É Ele que te mostra onde tem pedras para que você não tropece. É Ele que te mostra onde tem armadilhas para você não ser presa por elas. É Ele que te mostra, irmãos, aonde você não estava conseguindo perceber, porque Ele é a luz. Então a primeira coisa que Jesus veio trazer para os homens, para a humanidade com o seu nascimento, é a luz de Deus, para que tudo aquilo que a gente não conseguia perceber, principalmente o mundo espiritual, nós começássemos a perceber através da vinda dele. Amém? Só que não é só isso que Jesus ele veio trazer. Ele veio também, irmãos, para nos ensinar a verdade. Amém? João capítulo de número 10, eu quero ler com vocês. Que está aí no João 8, né? Vai 2 folhinhas para frente. João 10. O que o Senhor Jesus ele fala? É Ele falando. Ele diz assim, ó. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará o quê? Pastagens. Então, Jesus, irmãos, ele vem para mostrar para nós que todas as pessoas que vieram antes dele, e que não são poucas, tá? Não são a verdade. Não são pessoas que Deus enviou para mostrar o caminho certo para a humanidade. Então ele fala assim, ó, todo mundo que veio antes de mim são ladrões e salteadores. Quantos líderes, quantos pessoas que se intitularam como pessoas de autoridade espiritual? Buda, que até hoje existe o budismo, veio antes de Jesus. E ele fala, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. As ovelhas não vão ouvir eles. Se aqueles que vieram antes de Jesus são ladrões, imagine quem vem depois de Jesus falando que é alguma coisa, irmãos, é o quê? E tem pessoas que ainda se assumem como líder de alguma coisa, não é? Recentemente agora, acho que foi no ano passado, no finalzinho do ano passado, faleceu um abençoado, para não falar outra coisa, que se intitulava Jesus Reencarnado. Lá no México, acho que é o México que ele... eu esqueci o nome da figura. Ele falava que ele era o Jesus reencarnado e que ele falou em rede nacional, eu não vou morrer, porque eu sou o Cristo. Morreu de cirrose. E cirrose é provocado por quê, irmãos? Tá dando para entender? Todos que vieram antes de mim e porventura, posteriormente, são ladrões e salteadores. Eu sou a porta. Quem passa por mim, salvar-se-á. Vai se alimentar das pastagens que eu preparo e serão salvos. Então não existe outra porta, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. E Ele veio mostrar isso através dos ensinamentos da palavra de Deus. É o que Ele declara. Eu quero ler com vocês na palavra de Deus, aí mesmo em João, agora o capítulo de número 14. Olha o que Jesus ele fala que Ele é. João 14, João capítulo de número 14. Jesus 14 é bom, né? Versículo de número 6. João 14, 6. Diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o quê? O caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Amém? Ele é a única verdade que existe, tá? Referente à salvação, à criação, tudo que você possa imaginar que está ligado à sua existência, a verdade você vai encontrar nele. Amém? Muitos vão buscar na ciência a teoria da evolução, que nós viemos do macaco, que o mundo aconteceu através do Big Bang, que foi uma grande explosão de coisas que existiam no universo. São apenas teorias, a ciência não prova nada, irmãos. Amém? Teoria é aquilo que você supõe, não é uma prova. E muitas pessoas estão vivendo baseada em teorias. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela não está
colocando em questão teoria de homem algum. Ela é a própria palavra de Deus. E ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou... Ninguém vai até o meu Pai se não for por mim. Então Jesus, ele é a porta, é o caminho que te leva até quem? Até Deus. Então, antes de nós conhecermos Jesus, irmãos, nós estávamos cegos, cercados por trevas. A religião que os homens criam no mundo fazem separação entre nós e Deus. Quantas pessoas, irmãos, acreditam que através da penitência, através do sacrifício, Deus vai olhar para ela e vai começar a se agradar dela? Porque ela não conhece a graça de Deus, ela não conhece o amor de Deus. A religião só serve para afastar o homem das pessoas. Ele não traz o homem para Deus. Ele afasta o ser humano de conhecer o seu Criador, da criatura conhecer o seu Criador. Então Jesus, ele é a porta que te leva para você conhecer a Deus. Só nele está a verdade, só na palavra de Deus se encontra a verdade. E se você quer realmente conhecer a verdade, tem que conhecer Jesus. Tem que ter tempo para ouvir o quê? Palavra de Deus. Se você não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, você vai conhecer Jesus de forma superficial. Mas se você é aquela pessoa que se assenta para estudar, cada vez mais Deus vai abrir no seu entendimento. Amém? É que nem aluno na escola. Aluno que só capula a aula, que só falta, irmãos, e só chega em véspera de prova. Você acha que ele aprende alguma coisa? Ele tira até nota boa, porque às vezes o camarada é até inteligente. Ele tem um dom natural de bater o olho, e aí ele consegue até no chutômetro, ele acerta as perguntas e tira uma nota boa. Mas será que ele recebeu conhecimento, irmãos? E tem gente que é assim, que às vezes está na vida no chutômetro com Deus. Não tem tempo para estudar a palavra, para ouvir. Muita gente que está caminhando com Jesus hoje, irmãos, está caminhando com Jesus e conhecendo Jesus de forma superficial. Mas nós que somos de Deus temos que ter de nos alimentar dessa palavra todos os dias. Amém? Então Jesus, ele veio para abrir os nossos olhos, ou seja, ele é a luz do mundo, ele tirou as trevas da nossa frente para a gente enxergar. Ele veio para nos mostrar a verdade. Todo mundo que veio ensinando qualquer filosofia, ensinamento, religião antes dele e depois dele é tudo ladrão, tudo mentiroso. Não creia, olha somente para Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ele veio para fazer muito mais por nós. Isaías capítulo de número 53. O que mais que o Senhor Jesus veio para fazer por nós? Isaías, Antigo Testamento agora. Abra sua Bíblia ao meio, vai cair no livro de Salmos. Aí você vai com Isaías, capítulo de número 53. Versículo de número 2. Quero ler com vocês. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala pela vida do profeta Isaías, que no dia que Jesus ele estava na cruz, no madeiro pendurado, a palavra de Deus fala que a imagem, o semblante de Jesus era como a raiz de uma terra seca. Quando você puxa um fruto ou uma planta da terra, né, você pega tipo uma alface, um vegetal, você puxa, aí você levanta assim, que você vê aquela raiz, né? Aquela raiz seca, a terra tudo segurando aquela raiz. Quando a gente olha para uma raiz seca envolvida com terra, irmãos, ela não nos provoca desejo para comer.
O que nos provoca desejo para comer é o que está em cima, não geralmente o que está embaixo. Amém? A semelhança de Jesus na cruz era mais ou menos isso. Por que Jesus estava com uma figura que todo mundo virava o rosto de tão feio que ele estava? Por que as pessoas desprezavam Jesus na cruz? Pela imagem como ele estava naquele exato momento. Porque ele levou sobre si, irmãos, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Eu sempre pergunto para a igreja, né? Quando chega período de Páscoa, sempre se alguém teve o desprazer de ver uma pessoa em fase terminal de câncer. Alguém já viu? Vírus do HIV? Aquela pessoa está desenganada pelo médico, não tem mais o que fazer, só está pele e osso. Você já teve o desprazer de ver uma cena assim? Se uma pessoa com um tumor, com um câncer, uma célula cancerígena, com o vírus do HIV, ou uma doença rara, uma doença grave, ela fica desfigurada. Tem casos que a doença, irmão, começa até a exalar mau cheiro. Você chega no quarto do doente, tem cheiro de doença, cheiro de morte. A pessoa ela tomou banho, a família cuida da higiene física da pessoa, troca lençol, passa desinfetante no quarto, põe bom ar, mas está o cheiro da doença ali, impregnado, aquele cheiro de enfermidade. Se uma célula cancerosa provoca isso numa pessoa, irmãos, imagina uma única pessoa recebendo todas as doenças da humanidade. Imagina uma única só pessoa recebendo todos os cânceres do mundo, no seu corpo, recebendo todos os tumores, todos os vírus, bactérias, recebendo todas as doenças raras, doenças que a ciência nem descobriu ainda, que o diabo vai inventar, na mente, nos olhos, no ouvido, no coração, no pulmão, nos rins, nas pernas, diabetes, colesterol, pressão alta, pressão baixa, problema de tireoide, problema no pulmão, problema no fígado, problema de bico papagaio, tudo numa pessoa só. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Por isso, quando as pessoas olhavam para ele na cruz, ele estava desfigurado. Todo mundo tinha até aquela coisa, sabe? Aquela repulsa de olhar para Jesus. Estava horrível. Mas por que ele fez tudo isso? Para que você não enfermasse. Para que nenhuma obra de Satanás hoje na nossa vida tivesse poder sobre nós. Então é muita hipocrisia, irmão, chegar no dia de sexta-feira não comer carne e você não reconhecer o que significa a morte de Cristo. Chegar nesse dia de hoje não falar palavrão, não colocar uma gota de álcool na boca, mas passar o resto da vida sem reconhecer essa obra que ele fez. Então hoje nós estamos vendo quantas coisas que Jesus veio fazer por nós. Até o dia que ele chegou na cruz e falou, está consumado. Não tem mais o que fazer por vocês. Tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Então Jesus ele se preocupou com a minha saúde e com a sua. Tudo que ele sofreu no Calvário foi para que eu não enfermasse, nem você. Pastora, mas se Jesus ele levou a minha doença, por que as pessoas ficam doentes? Os hospitais públicos estão um caos, a saúde pública no Brasil. Irmão, Satanás ele sempre vem para anular o que Deus ele tenta, o que Jesus já realizou. Jesus fala que você é vencedor. O diabo tenta mostrar para a pessoa que ela é uma derrotada. Jesus ele fez tantas coisas por nós, levou todas as enfermidades. Satanás vem, coloca um tumor, coloca um câncer e fala, tá vendo? Seu Deus não te curou coisa nenhuma. Sempre tentando anular a palavra de Deus. Olha a importância de você conhecer as Escrituras, para você não perder os seus direitos em Cristo. Então eu quero continuar lendo com vocês, irmãos. Não é só isso que Jesus fez, não. Jesus fez muito mais antes dele morrer. Amém? Continua lendo com a pastora aí. Nós vamos ler agora a primeira carta de João, capítulo 3. É antes de Apocalipse, tá? Lá no finalzinho da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler aí o versículo de número 8. 1 João 3, 8. Diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer as obras de quem? Do diabo. Então por que Jesus ele nasceu? Para desfazer as obras de quem? Do diabo, Satanás. Então você pode perceber, por onde Jesus ele passava, ele começava a ensinar a palavra de Deus. E as pessoas vinham até ele, doente, cega, surda, coxa, manca, possuídas por demônios. E por onde Jesus passava, irmãos, o que Jesus ele fazia? Ele curava e libertava as pessoas. Ou seja, ele desfazia tudo que o diabo estava fazendo na vida daquelas pessoas. E hoje não é diferente, irmãos. Aonde o demônio passa colocando um tumor, Jesus toca colocando a cura. Onde o demônio coloca a cegueira em alguém, Jesus vai lá e dá a visão. Aonde o diabo passa e coloca um problema no coração, seja cardíaco ou seja emocional, Jesus vai lá e cura daquela deficiência ou traz paz ao coração. Aonde o demônio tenta colocar a mão para trazer morte e destruição, Jesus traz restauração e vida. Jesus ele sempre virá, sempre se manifestará na vida das pessoas que creem nele para desfazer, quebrar todas as obras de Satanás. Amém? E é só isso que Jesus fez? Não, tem mais, irmãos. Quero continuar lendo com vocês. Apocalipse, capítulo de número 1, o último livro da Bíblia. Eu vou dar os fatos mais importantes, tá, irmãos? Se a pastora for dar tudo, no mínimo detalhe, a gente vai acabar o culto 6 horas da tarde. Então, assim, é só um resumão das obras que Jesus fez, que você precisa saber, você que está começando agora no Evangelho, tá? Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 5, diz assim, 1:5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis do quê? Da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vou parar só aqui, tá? Irmãos, naquele momento que Jesus estava na cruz, derramando, vertendo sangue até a última gota, o sangue de Jesus, irmãos, ele estava sendo derramado para que cobrisse toda a multidão dos nossos pecados. Por que os crentes eles falam, o sangue de Jesus tem poder? Está amarrado, o sangue de Cristo tem poder. Irmãos, porque o sangue de Jesus não é igual ao sangue do homem. O sangue do homem é sangue de pecador. O sangue de Jesus é o sangue de Deus. E o sangue de Deus não tem pecado. Por que o sangue de Jesus ele cobre multidão de pecado? Porque é uma simbologia do que aconteceu no Antigo Testamento. Se você for estudar um pouquinho da história no Antigo Testamento, você vai ver que Deus pedia para o sacerdote o sacrifício de uma ovelha, não era? Aí uma vez por ano, o sacerdote matava aquela ovelhinha, colocava o sangue daquele animal numa bacia de prata, uma bacia de ouro, levava na presença de Deus, no Santo dos Santos, orava para que Deus perdoasse o pecado de todo aquele povo, e aí ele derramava o sangue daquela bacia, porque o sangue na Bíblia significa vida, e o pecado traz o quê? A morte. Então, todos os anos o sacerdote chegava na presença de Deus e derramava aquele sangue daquele animal, pedindo perdão dos pecados das pessoas. Então, uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, orava a Deus assim. Aí o Senhor Deus fez o quê? Enviou o seu último sacrifício, enviando o seu Filho Jesus. Então, irmãos, por isso que o sangue de Jesus ele é importante na vida de uma pessoa. Sem o sangue não tem perdão de pecados. Quando uma pessoa ela transgride a lei de Deus, ela peca contra a palavra de Deus, só o sangue de Jesus pode apagar o erro dela. Nenhum outro sangue. Nem sangue de vaca que é derramada nos terreiros de macumba, nem sangue de galinha da Angola, nem sangue de touros, nem sangue de ovelhas. Só o sangue de Jesus apaga pecados. É por isso que o sangue de Jesus tem poder, porque não é sangue de homens, é o sangue de Deus, sem contaminação humana. Amém? Então, é o que Deus ele fala aqui no finalzinho do versículo, ó, do 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, o pecado gerou morte na minha vida, mas quando o sangue me cobre, a morte sai e a vida chega. Então, eu não vou sofrer a condenação do meu pecado, porque o sangue me lavou. Jesus me tirou da condenação. É por isso que se você está caminhando com Deus e você feriu a palavra, pecou, transgrediu um mandamento, entra na presença de Deus e ora. E fala, Jesus, me perdoa do que eu falei, me perdoa do que eu fiz, me lava, me cobre com o teu sangue agora, Jesus.
e apaga todos os meus erros. Você não vai ver um balde de sangue sendo derramado lá no seu quarto, te deixando todo vermelho. Mas espiritualmente, o que acontece com a vida da pessoa que busca de Deus? É como se Deus derramasse o sangue dele sobre você na hora da oração e cobrisse você e apagasse todos os teus erros, por mais cabeludos e envergonhosos que eles sejam. O sangue de Jesus tem esse poder, irmãos. E Ele nos ama e com o seu amor Ele demonstrou na cruz, apagando os nossos pecados com o seu sangue. Diga graças a Deus. Eu quero que você abra a palavra de Deus aí em Marcos, capítulo de número 15. E eu quero te mostrar um outro fato importante que aconteceu nesse dia. Marcos 15. Mateus, Marcos. Nós vamos ler aí o versículo de número 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Presta atenção no que eu vou falar, irmãos. Quando Jesus ele estava na cruz, essa hora nona é entre meio-dia e 3 horas da tarde. Antes dele falar, está consumado, ele disse algumas outras palavras. E dentre elas, é essa frase aqui que ele fala. E ele diz assim: Senhor meu, por que tu me desamparastes? Irmãos, nós sabemos que a única coisa que separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. No momento que Jesus ele está na cruz recebendo as nossas enfermidades e tudo que não presta, ele também estava levando sobre nós, sobre ele o quê? Os nossos pecados. Ele pegou o pecado da Débora, ele pegou o pecado da Manuela, que não tinha nem nascido, nem a Débora, pegou o pecado da Daniela, pegou, todos nós estamos aqui, do Jean, do Hudson, da Sandra, não era nem projeto ainda. 2000 anos, 2014 anos atrás, Jesus, na cruz, levou os meus pecados que eu não tinha nem cometido, tá? E naquele momento foi tanto pecado, irmãos, que ele não sentiu mais a presença de quem? Do Pai. Não sentiu, porque o pecado nos afasta de Deus. E uma pessoa, quando ela morre em pecado, ela vai para onde, irmãos? E depois que Jesus fala assim, está consumado, o que você acha que aconteceu com ele? Foi para o inferno, para vocês na Bíblia. Amém? Jesus foi para o inferno para você não ir. Agora só vai para o inferno aquele que é bobinho e ignora a palavra de Deus. Amém? Então leia aí comigo a primeira carta de Pedro. Eu quero terminar a mensagem desta tarde aqui. Primeira carta de Pedro é lá no finalzinho da Bíblia, versículo de número 18. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a quem? A Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, irmãos, o Senhor Jesus, quando ele falou assim: Deus meu, por que o Senhor me desamparaste? Ou seja, ele já não sentia mais a presença do Pai. E aí as últimas palavras que ele diz é: tenho sede. Aí vai um abençoado de um romano, pega uma cana, molha, pega uma esponja, embebeda assim no vinagre, de tão bonzinho que ele era, vai lá e coloca na boca de Jesus, todo cortado, com sede, debaixo do sol, e vai lá e coloca vinagre na boca de Jesus. Aí ele fala assim: acabou, está consumado, não tem mais o que fazer. Tudo que eu tinha que fazer por essas pessoas eu já fiz. E aí ele, cheio do nosso pecado, irmãos, ele vai diretamente para o inferno. Amém? E lá no inferno, o Senhor Deus, ele faz o quê? Jesus?
Ele prega para os espíritos em prisão, que em outro tempo foram rebeldes a quem? A voz de Deus. Desde a época de quem? De Noé. Você vê que passaram séculos, milênios. E Deus, pela misericórdia, não se esqueceu de nenhum deles. Quando Noé estava batendo uma madeirinha na arca lá para construir uma arca gigante, todo mundo, dilúvio está vindo, Deus vai fazer juízo. Ih, né, tá louco, nunca choveu, que você fala xarope. Na hora que eles viram água caindo do céu, todo mundo batendo lá, Noé, deixa a gente entrar. Deus trancou do lado de dentro, do lado de fora. Não tem como abrir. Acabou. Só que Deus, pela misericórdia, deu uma chance para eles. Todos que estavam no inferno, Jesus desceu e pregou a palavra de Deus. Todos que estavam aprisionados nas mãos de Satanás. Irmãos, se eu tivesse vivido na época de Noé, tivesse, sei lá, mais de 5.000 anos preso no inferno, e alguém chegasse pregando a palavra de Deus para mim, eu nem ia pensar 2 vezes para abrir aquela porta e me libertar. Eu não vou falar com todas as letras, que não ficou ninguém. Pessoas que, infelizmente, são cabeça dura. Tem ou não tem, irmãos? Eu já cheguei a evangelizar pessoas falando assim, eu morro, mas eu não aceito Jesus. Eu já ouvi gente falar desse jeito. Eu morro, mas eu não dou meu braço a torcer. Nasci católico, vou morrer católico. Nasci espírita, vou morrer espírita. Nasci isso, vou morrer assim. Ele defende a religião, a placa. Só que ele não entende nada do que é a essência de Cristo, nem a palavra de Deus. Se ele entendesse, não ia defender a religião nem do pai nem da mãe. Ele ia ficar no caminho que é Cristo. Amém? Então Jesus, ele desceu, pregou aos espíritos em prisões. E tem uma mesma passagem que dá mais detalhes. Eu quero ler com você no capítulo 4, no versículo de número 6. De 1 Pedro. Olha o que Deus ele fala. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Deus pensou em nós, para não irmos para o inferno, e pensou nas pessoas que já estavam lá, porque não conheceram Cristo. Pregou a palavra do Senhor, o Evangelho, para que todos nós, diante daquele grande tribunal que um dia haverá, nós sejamos julgados de forma justa. Entendeu? Aquela geração que não conheceu Jesus nos dias de Noé pode falar assim, não, mas o Senhor me condenou e eu nem conheci a verdade. Não conheceu porque meu filho foi lá. Não tem desculpa. Amém? E todas as pessoas que estão vivas hoje, irmãos, não tem desculpa que não conhecem, nunca ouviu falar de Deus. Tem um missionário na televisão, tem a Igreja Universal, tem pastor Silas Malafaia, tem outros ministérios, que eu não conheço todos, que tem canal, tem Igreja Mundial. Na rádio, o que mais tem é a Igreja Assembleia de Deus, Paz e Vida, Igreja da Graça, Renascer em Cristo. E tantos outros, Deus é amor. Se você andar dessa ponta a outra, você vai achar igreja. Se você subir essa rua aqui, você tem igreja. Você desce a rua, tem igreja. Você vai aqui atrás, tem igreja. Você entra de manhã, não tem para ir trabalhar, tem um crente pregando. Vai na praça, tem um crente. Você está no ponto de ônibus e alguém entrega um panfleto. Não vem falar para Deus, eu nunca ouvi falar de ti. O Senhor nunca me alcançou. Porque o que mais tem é gente falando de Deus em todos os meios de comunicação, na internet, no jornal, na revista. Irmãos, a terra está povoada, está pulverizado o Suzano Bagra de gente falando de Deus. Só vai para o inferno, só não vai viver todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz as pessoas que não querem enxergar. Tem pessoas que veem a verdade, mas por orgulho, não vou chatear minha mãe, não vou trair a religião da minha família, e não aceitam a Jesus. E passam uma vida perecendo na mão do inimigo. Então, é uma questão de escolha. Jesus, ele nos mostra o que ele fez por nós. Amém? Ele mostra o que ele tem para nós. Basta eu abrir mão do meu orgulho, daquilo que me ensinaram, da religião tradicional da minha família, e aceitar a verdade. E ela vai me libertar por completo. Corpo, alma e espírito. Diga graças a Deus. E eu quero terminar essa mensagem, irmãos. Apocalipse, capítulo de número 1.
o apóstolo João teve uma visão de Jesus, lá na cela onde ele estava preso. Estava bem velhinho, antes de morrer. Jesus Cristo aparece para ele na cela, na cadeia. Ele estava preso porque ele pregava a palavra de Deus. E aí no Apocalipse capítulo 1, aí no versículo de número 17, olha só o que o João ele fala quando ele vê Jesus. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, não tem outro depois dele. Amém? E o que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quando o Senhor Jesus ele foi ao inferno, pregou a palavra, fez a obra de Deus ali para as pessoas que estavam ali, milhares e milhares de pessoas, irmão. Imagina, até Jesus nascer, quanta gente não nasceu e não morreu? Todo mundo lá separado de Deus. Foi lá e pregou a palavra para todos aqueles espíritos em prisões. E antes dele ressuscitar, irmãos, ele pega na mão dele o quê? A chave da morte e do inferno. Ou seja, Satanás não tem mais como me lançar lá, porque essa chave já está na mão de Deus. Agora, só vai para lá quem caminha com as suas próprias escolhas. Então veja as escolhas que você está fazendo a partir de hoje. Amém? E valoriza tudo o que Jesus fez por você. Enfermidade não é para nos destruir, porque Jesus já levou. Amém? Se você não entende nada, tem muita confusão na sua cabeça, Jesus é a luz do mundo. Quem segue a Ele não fica confundido, segue Jesus. Amém? Se tem alguma coisa na sua vida te atrapalhando, irmãos, peça orientação para o próprio Senhor. Se tem alguma coisa que está te impedindo de você andar com Deus, Ele é o caminho. Tem alguma coisa na tua frente, Jesus, tira essas pedras do meu caminho, pessoas que estão atrapalhando a minha fé, porque eu não quero me separar de Ti. E começa um relacionamento com Deus com seriedade. E você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Se você passa pela porta que é Cristo, do outro lado você encontra passagens, ou seja, Ele te supre e te salva. Só Jesus pode fazer isso. Diga graças a Deus, irmãos. Hoje a pastora vai terminar a mensagem por aqui. No domingo que nós vamos estar reunidos para relembrar a ressurreição de Cristo e também comemorar a Páscoa do Senhor, eu vou terminar essa mensagem. Amém? Então vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Amém? Um convite agora para você. Segunda-feira, às 19h30, nós temos o culto da vida financeira. Eu tenho certeza que Jesus ele vai falar algo especial, te dando direção para as suas finanças. Na quarta-feira é para você que quer lutar pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua vida sentimental. Você que precisa talvez até mesmo de um milagre. Jesus ele é o autor de milagres. 9h da manhã, às 14h e às 7h30 da noite. Sexta-feira é um culto voltado para a cura e para a libertação. Às 9h, às 14h, às 19h30, a palavra de Deus ela diz que você conhece a verdade, ela te liberta. Então venha conhecer a verdade. E domingo é para os filhos de Deus. Domingo é para aquelas pessoas que já conheceram a Jesus e têm muito a agradecer mais do que pedir. É um dia que os filhos se reúnem na casa do Senhor para louvar e adorar o nome do Senhor. Às 8h da manhã e às 18h. Então são os horários da nossa igreja e eu quero que você escolha um dia e busque ao Senhor como está escrito enquanto dá tempo. A palavra do Senhor diz em Isaías 55, versículo de número 6. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Hoje é momento de você buscar. Hoje é dia de você encontrar. Você me convidar